de foto. De você e agora falar de um tema muito importante. Olha, primeira vez que eu falo sobre esse tema na televisão. Mas antes, quero anunciar ele, sempre muito chique, elegante. Estou acompanhando ele nas redes sociais, dando muita orientação aí para quem está seguindo, o doutor Juliano Fratesi. Tudo bem, doutor? Prazer estar aqui de novo com você. Igualmente, doutor. E eu fico te acompanhando nas redes sociais. E eu você, viu? Dando dicas, falando muita coisa aí sobre saúde. Então, vale a pena acompanhar o doutor Juliano. Doutor, hoje a gente vai falar de um tema que nós nunca conversamos no programa. E eu confesso que, olha, é difícil eu não saber do que eu vou falar, hein? Difícil. Mas o que é cirurgia de Alif? Na verdade, você sabe o que é, Duda. A cirurgia de Alif é uma cirurgia de coluna. Ah, é? O nome... É um pouquinho diferente. Ela é uma sigla em inglês que chama Anterior Lumbar Interbody Fusion. Olha que legal. Mas Nossa Senhora. Vamos ver o que é isso. Eu falo que você já faz a cirurgia de coluna, para quem está em casa, todo mundo pensa na cirurgia feita por trás, né? Pelas costas. A Alif é uma cirurgia que a gente faz pela frente. Então a diferença do Alif é frente. Exato. Tá. Exato. Em vez de fazer a incisão nas costas, a gente faz um cortezinho por baixo do umbigo. Para fazer uma cirurgia de uma hernia de disco, por exemplo, uma cirurgia que você tem que tirar o disco lombar e a gente consegue colocar uma prótese de disco no lugar. Nossa. A gente consegue substituir o disco inteiro. Mas, doutor, agora uma pergunta. Como que ela é realizada? Porque, assim, fazer um corte na barriga é muito grande? Aí que tá. Todo mundo quer falar assim, vamos fazer uma cirurgia pela barriga. Porque a gente pensa na estética, né? Lógico, já tô perguntando que eu sou claro. mulher. Ah, tem uma medida aqui. Tem. É que colocaram de cabeça para baixo, porque o umbigo da pessoa tá aqui. A foto é o contrário, produção. Então a gente imagina um umbigo em cima. Olha, se for o tamanho da reguinha, na realidade é assim, ó. É esse pouquinho aqui, assim. Ah, é pequenininha. É bem embaixo do umbigo, fica bem lá embaixo mesmo. Então, assim, esteticamente dá um resultado muito bom também. Não, e hoje em dia também os pontos que vocês fazem é ponto... A gente se preocupa com isso, né, Duda? Porque a gente faz uma cirurgia lá dentro, faz tudo direitinho, por que vai deixar fora feio, né? Porque antes ficava aquelas coisas meio costuradas e hoje é um fiozinho. Faz um fiozinho por dentro, igual a ponta de plástico. Eu tenho uma ótima cicatrização, fiz cirurgia e assim, mas fica um fiozinho que com o tempo, se você cuidar direitinho, vai clareando, fica tudo certinho. A gente faz tudo pra isso. Agora, doutor, por que optar pela incisão pela frente e não pelas costas? Olha uma pergunta interessante. É legal. Tem algumas vezes que a gente vai pela frente e não pelas costas. Por quê? Porque nas costas, aqui na nossa lombar, a gente tem muito músculo. Então, pra gente acessar pra gente acessar a coluna, a gente tem que fazer uma verdadeira destruição ali no lugarzinho que você vai passar. Porque, assim, a coluna, ela tá protegida por musculatura. Sim. Aqui na frente, não. A mulher não faz a cesárea para ter um filho. A camada muscular que a gente tem aqui no abdômen é muito mais fininha. Então, a recuperação da parte muscular é muito mais fácil pela frente do que por trás. Nossa, mas eu fico imaginando furar a frente para pegar atrás. Então, mas porque a coluna está mais no meio do que a gente imagina. A coluna não está embaixo da pele aqui. A coluna está um pouquinho mais para dentro. Então, a gente consegue, sim, acessar por baixo do umbigo, acessar lá a lombar. No meu canal do YouTube eu fiz até um vídeo sobre isso, mostrando um pouquinho mais também, porque realmente não é todo mundo que conhece. E todo mundo tem dúvida. Eu falo que é muito importante, a gente que fala na televisão traz, né, vocês que são especialistas, eu falo para as pessoas, tome muito cuidado com informação em sites de pesquisa. Ou você vai assistir um canal orientado por um médico, ou você acompanha a saúde de você. Agora, doutor, porque, assim, como que ela é recomendada? Tem indicação de paciente? Tem gente que não pode, tem gente que pode? Como funciona? Tem sim. Tem patologias que a gente prefere pela frente, tem algumas que você mandatoriamente tem que ir por trás. Mas, assim, a maioria dos casos de degeneração de disco, a gente consegue fazer a cirurgia pela frente. A indicação é quando os discos são mais baixos, por exemplo, L4, L5, L5, S1, os últimos amortecedores da coluna. Quando é uma doença mais alta, por exemplo, aqui na linha do tórax, tudo, aí a gente faz por trás mesmo. Ó, aqui a gente está vendo a coluna por trás. O Alif, a gente faz a cirurgia pela frente. Entendi. Agora, pergunta que não quer calar, né? Pelas costas ou pela frente? Quais as vantagens de fazer Alif? Legal. Pela frente? O Alif tem algumas vantagens. Primeiro, a parte muscular, que a gente falou que o acesso é mais fácil por causa da parede abdominal. Quando a gente vai pela frente, a gente consegue tirar o disco quase inteiro. Então a gente faz, não é reparar o disco, a gente literalmente troca o disco. É igual trocar o pneu do carro. Tira o disco e coloca um novo. Boa. Coloca um novo. E pela frente a gente consegue colocar próteses maiores do que a gente consegue colocar por trás. Por isso, por técnica, né? Então essa é uma grande vantagem também. É uma cirurgia que fusiona com mais facilidade. Aqui é Esse é um pela exemplo frente. por trás. Esse aqui é o temido parafuso, ou pino. Nossa, até...
coitadinho, não faz mal a ninguém, mas todo mundo acha que ele que é o vilão da história. E ele é pequeno, esses pinos, né? Ele é o tamanho de um parafuso, assim, depende do tamanho da pessoa. Parafuso. Tem pequenininho, médio e grande. Agora, tem risco para o paciente, por exemplo, quando que o senhor não indica esse tipo de cirurgia ALIF? Ah, sim, por exemplo, uma pessoa que fez tratamento de câncer com radioterapia na barriga, por exemplo. Tá. Aí o que acontece? Aí as coisas podem ficar mais grudadinhas, aí pode ficar mais difícil. Algum paciente que tem algum problema abdominal, que já fez cirurgia de intestino, por exemplo. Mas são poucas, viu, Duda? Poucas não podem fazer uma cirurgia dessa. Mas, assim, a escolha da via de acesso é a escolha entre o médico e o paciente, né? Então, a gente pode escolher diferentes técnicas para diferentes doenças. Mas eu trouxe esse assunto, Duda, até para o pessoal saber que existe uma alternativa sem ser aquela cirurgia tradicional que todo mundo tem medo, entendeu? Todo mundo tem medo, né? Na verdade, falou em coluna, a pessoa já tem medo de operar. Acho que todo paciente que o senhor fala, vai ter que operar, ele já fica apavorado, né? É por isso que eu venho pra mídia, é por isso que eu venho no canal do... E vocês falam isso de uma forma tão assim, é tranquila, é cortezinho, de uma forma tão leve. Mas porque quando é verdade, a gente fala de uma maneira leve mesmo. Eu tava até fazendo um post esses dias sobre o médico terrorista, né? Que tem algum médico que o paciente sai literalmente apavorado no consultório. Eu acho que isso não ajuda. Eu acho que a gente tem que falar a verdade, eu acho que a gente tem que falar os prós e contras, mas a gente tem que falar de uma maneira leve. Até porque a medicina avançou muito também, né, doutor? E permite que vocês façam essas técnicas de uma forma que seja menos complexa para o paciente. Então, falando nisso... O ALIF é menos invasivo, exatamente. Então a recuperação é mais rápida. Pós-operatório. Como que é o pós-operatório? E o tempo de alta, por exemplo? Diferença do ALIF, o ALIF quase que não sangra. O ALIF, ele sangra um copinho de café, daquele café pequenininho. A gente não junta aquilo de sangue na cirurgia. Então, o paciente... Peraí, um copinho de café... Aquele pequenininho. Não chega a sangrar aquilo. Que sangra? Na cirurgia de ALIF, sim. Então, o que acontece? O paciente se recupera muito rápido, ele não toma transfusão de sangue, ele não vai parar na UTI. O tempo médio de internação na nossa equipe é o dia que operou mais um ou o dia que operou mais dois. Então, o máximo 3 dias de hospital, máximo 3 dias. Sai andando e tem que andar no dia seguinte ou no mesmo dia. Nada de ficar repousando, nada deitado, de ficar ali, operou. Viu? Lá não é resort, a gente fala assim, aqui é reabilitação. Aliás, a gente já falou muito de cirurgia de coluna aqui no programa e uma das coisas que mais me chama a atenção, e eu sempre pergunto para os médicos mas operou a coluna, tem que ficar deitado? Porque antigamente as pessoas meio que achavam que tinha que ficar deitado. E vocês falam o contrário, que a pessoa tem que se exercitar, tem que caminhar. Lógico que você não vai sair fazendo exercício físico, apesar que pode voltar à vida normal logo depois da alta médica. O ALIF, ele dá um suporte maior. Por causa do tamanho da prótese, ele dá um apoio maior. Então, assim, a gente vê na prática clínica que os pacientes voltam até mais cedo para as atividades normais. Quando a gente pode associar também cirurgia via anterior e posterior, tudo depende do paciente, tudo depende da doença que o paciente tem. A gente sempre traz a ideia da individualização do tratamento. Então, o tratamento que é para mim, não é, às vezes, o seu tratamento, que não é o tratamento de quem está em casa. Mas o que a gente quer trazer é que tem novidade, tem coisa que funciona e o resultado é bom, sim. Agora, uma dúvida minha. A gente está falando sobre a cirurgia e que muitos casos o paciente volta à rotina, mas tem casos que realmente traz alguma sequela e o paciente não consegue voltar a uma vida ativa como ele tinha. Prática de esportes, por exemplo. Algumas cirurgias podem impedir? Sim, depende da prática esportiva. Por exemplo, eu tenho um amigo, que virou amigo, né? Eu falo que muitos pacientes viram meus amigos. 130 quilos, eu fiz 3 próteses de disco via anterior, né, ALIF, mais parafusos. Ele tinha uma doença grave na coluna, ele ficou ótimo. Só que ele falou, doutor, eu gosto de lutar jiu-jitsu de competição. E aí? Para lutar com outro paciente de 130 quilos, eu falei, não, essa atividade nós vamos ter que adaptar, porque é muito risco para você. Imagina se eu tomar uma queda com... Com 130 quilos caindo em cima. Não dá, então a gente adapta, entende? Mas o que a gente nunca fala assim, não vai voltar, a gente volta para outra coisa, por exemplo. Mas tem esporte que realmente não dá. Mas é mínimo. Mínimos. A pessoa não fica sedentária. Nunca. Isso é importante saber. Porque faz parte da reabilitação a gente fazer o reforço muscular, fazer atividade. Porque senão a gente perde a musculatura. Aí acontece, a prótese, o parafuso que você fez, vai ficar sozinho segurando tudo lá. E a gente vai ter outros problemas, por exemplo, a hernia no nível de cima, porque a gente não tem estrutura. Agora, quando a gente arruma o problema e põe aquela estrutura muscular, o paciente vai ter bom resultado com certeza. Maravilha. Doutora, eu tenho uma pergunta que a gente ainda está nesse momento das pessoas estarem retomando a vida, né? Gente, não está 100%, então esse papo de ficar na praia, aglomeração, não está com nada. Mas com relação às consultas médicas, a telemedicina está funcionando para a sua área, por exemplo? As cirurgias, os pacientes que precisam de cirurgia já podem retomar a rotina e já fazer uma cirurgia? Está tudo normalizado na área da saúde? Já, estou falando pela rede particular onde eu atuo, tá? Rede particular, a gente está fazendo cirurgia eletiva. Não, porque até a particular, ela deu uma parada nos casos das pessoas terem que esperar. No começo ninguém sabia o que ia dar, né? Exatamente. Só que assim, a gente está com condições de atender esses pacientes no hospital. Eu estou fazendo cirurgias eletivas, por quê? Porque a dor não pode esperar, Duda.
Exatamente. Tem gente que está morrendo de dor, então a gente sempre fala assim, precisa operar? Vai operar, com todos os cuidados. Lógico. Nós de todo hospital aqui de São Paulo, pelo menos, né? Do Brasil também deve ser a mesma coisa. Sim, os cuidados estão sendo intensos, sabe? né? Sim, medida de temperatura, máscara, isolamento. Eu não tive paciente com Covid. Olha aqui, e o senhor, todo esse tempo? Não sei, passei ileso. Passou Duda. ileso também. Ainda. Porque tem muita gente que até teve. Eu soube de pessoas que falam, nossa, Duda, você acredita que eu vou fazer exame para saber se eu tenho Covid? Eu tive e não senti nada. E muitas pessoas foram completamente assintomáticos. Né? E descobre no exame, isso é verdade, sim. Mas que bom. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. Eu falo do doutor Juliano com muito carinho, porque eu já tive casos de pessoas que me procuraram e que depois me ligaram e falaram muito bem da sua consulta, do seu atendimento. Então, a gente sabe do trabalho que você faz, das orientações que você vem dando, que eu falo que é uma verdadeira aula. É uma prestação de utilidade pública aqui para vocês, é um presente, uma aula com um médico tão renomado quanto o senhor. Obrigada, viu? E seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado, viu? Bom, e agora a gente continua com a nossa... Ela tá cantora hoje, né? Vamos lá, Gisele Alves.